Olá a todos e todas. Para encerrar esse nosso evento de formação 2021, eu convido agora a professora Gina Vieira Ponte, que fará a palestra Pedagogia Engajada, a Docência como Espaço de Transformação. A Gina é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, é licenciada em Letras e possui especialização em Educação à Distância, em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar. É mestre em Linguística pela Universidade de Brasília. Atualmente, ela é formadora de professoras e professores dentro do programa Mulheres Inspiradoras. Olá, Gina, é um enorme prazer contar com a sua participação no nosso evento. Olá, gente querida, é um prazer enorme estar aqui com vocês, participando desse bonito evento promovido pelo Programa Semente. É uma honra ter sido convidada e a conversa que a gente vai ter aqui hoje é para a gente refletir sobre como ser professoras e professores nos coloca como as lideranças mais importantes do país e como a gente pode se transformar e transformar o nosso entorno a partir do nosso trabalho. Para tornar essa fala mais didática, eu preparei alguns slides que eu vou compartilhar com vocês agora. Vocês já conseguem ver os meus slides? Sim. Aparece para vocês, Ana? Sim, está aparecendo, professora. Ah, maravilha. Então, esse é o tema da nossa conversa, né? Como a Ana já mencionou, pedagogia engajada, a docência como espaço de transformação. Para falar sobre docência, segundo o grande pensador Antônio Novo, é importante a gente pensar nas biografias dos professores, né? Então, para falar sobre o meu processo como professora, necessariamente eu preciso pedir licença para vocês para falar um pouco da minha história. Eu começo apresentando para vocês São Moisés, meu pai, cearense, nascido em Sobral, um dos homens mais incríveis que eu já conheci, e que teve negado o direito de frequentar a escola. Seu Moisés não sabia ler e escrever. Ele veio para Brasília tentar a vida e, chegando aqui, encontrou Dona Djanira, que também nos contava que, aos 5 anos de idade, no lugar de darem para ela um livro ou um brinquedo, deram uma enxada para capinar a terra. Cada um, ao seu modo, teve negado o direito de frequentar a escola. Mas, por isso mesmo, eles compreendiam muito bem a importância da educação. Esse encontro improvável entre os dois trouxe à existência essa família, que é a minha família. Nós somos 8 filhos ao todo, dos quais 6 estão vivos. Eu sou a segunda mais velha dentre os vivos. E o seu Moisés e a dona Djanira, como eu disse, justamente por não terem frequentado a escola e por viverem uma vida profundamente marcada por limitações em função da falta de acesso à educação, eles tornaram a educação prioridade máxima nas nossas vidas. Meu pai dizia para mim, né, para mim e para os meus irmãos, quando vocês entrarem na escola, vocês vão aprender aquilo que pode transformar a história de vocês. Meu pai tinha, inclusive, uma representação idealizada da escola. Ele dizia, no dia que você entrar na escola, você vence tudo, você ganha o mundo. E, de fato, quando eu entrei na escola, aqui a gente tem uma imagem do ofício do meu pai, né? Ele era vendedor ambulante. Eu sou essa bebezinha aí na cadeirinha aos 10 meses. E eu gosto de mostrar essa imagem porque ela traduz bem o tamanho das dificuldades que nós enfrentávamos para poder frequentar a escola, para poder ter acesso a direitos básicos, né? Como ter um par de sapato para ir para a escola. Essa imagem representa o nosso Natal mais inesquecível. Eu sou essa menininha de vestidinho preto com a colher na boca. Então, como eu estava dizendo para vocês, apesar das profundas dificuldades econômicas, meu pai e minha mãe faziam esforços hercúleos para que a gente pudesse frequentar a escola,
e nos falavam da escola como algo que mudaria a nossa história. Então, quando eu entrei na escola, eu era essa menina, essa foto eu tenho 7 anos de idade, eu até peço desculpas, né, porque a foto está visivelmente maltratada pelo tempo, essa foto tem mais de 40 anos de existência, e ela revela a criança que eu era, ávida por aprender, com esses olhos que revelam quanto eu tinha curiosidade para viver aquela experiência sobre a qual meu pai falava. Ele dizia que quando eu atravessasse o portal da escola, eu ganharia superpoderes. Então, eu lembro que, na véspera do meu primeiro dia de aula, eu nem dormi de tanta ansiedade. Um ano depois de estar na escola, eu já era uma criança bem diferente, como mostra aí a foto. O brilho no olho estava opaco, a alegria de entrar na escola foi substituída por uma apreensão, porque depois de um ano na escola, eu percebi que a escola não era esse lugar que aparecia nas representações idealizadas do meu pai. Eu já conheci o racismo fora da escola, mas ele se apresentou dentro da escola de maneira muito forte por diferentes práticas. E isso foi impactando a minha identidade, foi me fazendo me tornar uma criança silenciosa, assustada, sempre na expectativa de um safanão e de um xingamento. É claro que isso impactou a minha aprendizagem e eu fui para a 2ª série sem aprender a ler e escrever. Nessa foto eu tenho 8 anos de idade e eu era essa criança, como eu disse, que queria estar na escola, mas que foi se silenciando para sobreviver às violências que sofria. Felizmente, aos 8 anos de idade, eu encontrei a professora Creuza, uma professora negra, extraordinária, altiva, que apesar de todos os meus esforços para ser invisível, me notou, me percebeu, me chamou até a carteira dela, me acolheu, me colocou no colo, ressignificou a percepção que eu tinha de mim mesma, me ajudou a vencer as minhas dificuldades e, o mais importante, me deu um sonho para abraçar. Porque ali, aos 8 anos de idade, no colo da professora Creuza, depois de me sentir acolhida e pertencente à escola, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu disse para mim mesma, eu não quero ser invisível, eu quero ser professora. Porque não deve haver na vida nada mais importante para fazer do que aquilo que aquela professora havia feito por mim. E, de fato, esse foi o sonho que me embalou e me levou, aos 17 anos, a estar formada professora. Eu frequentei a primeira escola, a Escola Normal de Ceilândia, eu fiz parte da primeira turma de período integral. Esse foi o dia da minha formatura. Eu me sentia muito feliz e muito realizada por saber que, finalmente, eu ia poder estar em sala de aula e reverberar na vida de outras crianças aquelas transformações profundas que eu tinha vivido. Eu passei no concurso já em 1991, e aqui eu trago para vocês alguns marcos da minha trajetória profissional. Então, de 91 a 2002, eu trabalhei com estudantes da educação infantil. Em 2003, depois de cursar letras, eu decido trabalhar com estudantes dos anos finais. E aí acontece o que eu considero um dos marcos mais importantes da minha trajetória, porque quando eu comecei a trabalhar com adolescentes, eu tomei um susto, porque eu descobri que eles viravam as costas para a escola. Por mais que eu me esforçasse para dar aula, por mais que eu me esforçasse para envolvê-los, havia uma resistência muito grande, e as cenas pedagógicas que eu via em sala de aula me mostravam uma sala de aula transformada num caos. Naquele período, eu passei por um processo de adoecimento muito grande, eu precisei buscar ajuda profissional, e buscando ajuda terapêutica, eu descobri que a origem do meu adoecimento estava relacionada ao fato de que o meu trabalho era tão importante para mim que me adoecia, eu era tomada por um sentimento de fracasso, de impotência e de perda de sentido, pelo fato dos estudantes não se envolverem. Eu tinha escolhido, inclusive, trabalhar na comunidade onde eu cresci, na escola onde 11 anos antes eu era aluna, eu tinha sido aluna. Então, perceber que o meu trabalho não reverberava me incomodava muito profundamente. E aí, no lugar de aceitar as explicações do senso comum, que diziam que os estudantes viravam as costas para a escola porque eles eram preguiçosos, porque eles eram da periferia, eu me esforcei para obter respostas
mais qualificadas sobre essa pergunta, sobre por que os estudantes viram as costas para a escola. E eu percebi que os estudantes viram as costas para a escola, porque, infelizmente, nós temos uma educação autoritária, bancária, instrucionista, que não dá lugar para as emoções, que não dá lugar para a reflexão, para a expressão do estudante. Então, muitas vezes, a indisciplina do estudante é a resistência à recusa a uma escola que não o enxerga na sua integralidade. Eu percebi, então, que eu precisava ressignificar a minha prática pedagógica e eu precisava ter a coragem de contestar a cultura escolar. Parte da ressignificação da minha prática pedagógica foi passar a ouvir os estudantes mais do que eu já ouvia, e aí eu percebi que eles falavam muito das redes sociais. Eles falavam muito na época da primeira rede social, que era o Orkut, e eu decidi usar as redes sociais como ferramenta pedagógica para me aproximar dos estudantes, para saber que conteúdos eles acessavam, que conteúdos eles postavam. E nesse movimento, né, de passar a usar as redes sociais como uma ferramenta de aproximação com os meus alunos, eu percebi que era muito recorrente entre as meninas a prática de... Só um minutinho, gente. A prática de postar fotos e conteúdo com teor erótico. Pontualmente, um vídeo produzido e postado por uma menina de 13 anos, no qual ela se apresentava dançando de maneira muito erotizada, chamou a minha atenção. Eu fiquei me perguntando por que as meninas tendiam a repercutir nas suas redes sociais representações das mulheres num processo de objetificação. Aquela menina de 13 anos, que era da minha comunidade, que tinha uma história muito parecida com a minha, ela talvez não tivesse dimensão do quanto a nossa cultura é atravessada por tecnologias de gênero. Aquela menina, assim como todos nós, é sujeito sócio-histórico. Então, tudo que nós somos é formado dentro da nossa cultura, dentro dos modos simbólicos que a constituem. E na nossa cultura, há esses modos simbólicos, que são as tecnologias de gênero, que fazem com que, desde a primeira infância, meninos e meninas sejam condicionados a determinadas crenças, práticas e comportamentos que estabelecem espaços diferentes para meninas e meninos, onde, para as meninas, é reservado o espaço doméstico, elas são representadas desde os brinquedos, né? A partir dessa associação da mulher como mãe, como trabalhadora doméstica, como esposa, e os meninos, desde a primeira infância, são expostos a modelos, né, pelos brinquedos que eles recebem, a partir dos quais eles se veem como fortes, como super-heróis. As meninas são educadas para ocupar estritamente o espaço doméstico e exercer a maternidade, e os meninos são educados para explorar o mundo. Mas não para por aí, a gente tem contos de fadas, por exemplo, como a Bela e a Fera, que desde a primeira infância ensina as meninas a naturalizarem relações abusivas, ou como em A Pequena Sereia, em que ela é obrigada a abrir mão da sua voz para viver um grande amor. As crianças são, desde cedo, colocadas nesses papéis sociais. E, para além disso, a gente tem uma cultura que o tempo todo representa as mulheres como objetos a serem consumidos. Então, se a gente parar para pensar nos ícones femininos, né, que permeiam o imaginário coletivo, a gente vai chegar a Chacretes, Gretchen, Tiazinha, Feiticeira. É isso que a cultura apresenta para as meninas como possibilidade identitária desde a primeira infância. E há também essa representação que diz para as meninas que o maior prêmio que elas podem receber na vida é serem escolhidas por um homem para casar. Todas essas tecnologias de gênero interpelam também a identidade dos meninos que são educados desde a primeira infância, a partir dessa lógica de que as mulheres não são pessoas, são objetos a serem consumidos, desprovidos de vontade própria. Eles são educados para acreditar que são superiores às mulheres e que a vontade deles deve prevalecer. Depois que eu constatei tudo isso, eu percebi a necessidade de construir um projeto que permitisse aos meninos e às meninas contestarem esses modelos de conduta hegemônicos que colaboram para a produção de uma cultura violenta contra as mulheres
e colabora para a produção de masculinidades tóxicas, adoecidas. E é importante a gente dizer que se a gente precisa ajudar as meninas a vislumbrarem outras possibilidades identitárias para si mesmas, a gente precisa também apoiar os meninos. E precisamos falar sobre tecnologias de raça, porque se as meninas, se as mulheres de um modo geral, são subalternizadas dentro da cultura, a gente precisa lembrar que as mulheres negras são mais subalternizadas ainda, porque a nossa cultura está cheia de representações que reduz pessoas negras à subalternidade, à servilidade, e trazem essa ideia de uma suposta superioridade branca. Inclusive, há um ditado do Brasil Colônia que dizia isso de maneira muito explícita, né, que as mulheres brancas são para casar, as pretas para a cozinha e as mulatas para os prazeres da carne. Portanto, a gente precisa construir projetos pedagógicos profundamente alinhados a uma agenda educacional antirracista e antissexista. Como a gente está dentro de um programa, né, que se propõe a refletir sobre as habilidades socioemocionais, a gente precisa destacar que a aprendizagem é um processo profundamente atravessado pelas relações de poder. Então, entender sobre gênero e raça é fundamental para a gente também qualificar um programa que se pretende, né, voltado para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. E aí, quando eu percebi todas essas questões, eu entendi que precisava trazer o projeto Mulheres Inspiradoras. O projeto Mulheres Inspiradoras partiu de toda essa situação que eu coloquei para vocês, e ele entende o seguinte: se estamos dentro de uma cultura que objetifica, desumaniza as mulheres, que as representa como objetos a serem consumidos, que tal se a gente subverter essas representações hegemônicas, trazendo outros exemplos de mulheres que subverteram essa lógica que nos reduz a mães e as esposas. Eu acho importante dizer aqui que a gente não está falando que as mulheres não podem se casar e ter filhos. Eu sou casada, tenho um filho de 9 anos, sou casada há 15 anos, mas é trágico quando você está dentro de uma cultura que nega a sua humanidade e que diz que você não tem talento e competência para exercer muitos outros papéis para além da maternidade e do casamento. Então, o objetivo era provocar as meninas a pensarem sobre outras possibilidades identitárias e a reconhecerem a força e a potência que elas têm. Como é que o projeto aconteceu? As principais ações dele foram a proposição da leitura de obras escritas por mulheres. Então, o projeto Mulheres Inspiradoras é um projeto profundamente comprometido com as aprendizagens, com os letramentos críticos, letramento racial. Então, eles leram 2 obras escritas por mulheres brancas, 4 obras escritas por mulheres negras, o Diário de Anne Frank, Eu Sou Malala, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, e 3 grandes obras de uma escritora negra aqui do Distrito Federal. Eles conheceram biografias de grandes mulheres, mulheres jovens como Anne Frank e Malala, mas também mulheres idosas como Cora Coralina, que se tornou escritora perto dos 80 anos de idade. Conheceram mulheres incríveis como Irena Zendler, que salvou 2.500 crianças da morte no período da Segunda Guerra Mundial. Conheceram mulheres brancas, grandes escritoras como Lígia Fagundes Telles, mas também mulheres negras como Rosa Parks, a costureira do Alabama, que corajosamente se recusou a ceder o seu lugar a um homem branco no ônibus e, pelo seu ato corajoso, deu visibilidade à luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Conheceram a história de grandes intelectuais e pesquisadoras como Zilda Arnes, que criou a Pastoral da Criança e reduziu drasticamente as taxas de mortalidade infantil, Denise da Silveira, que reinventou a psiquiatria, 2 mulheres que tiveram o privilégio de frequentar a escola, né, na verdade, não deveria ser um privilégio, né, gente, deveria ser um direito. Elas tiveram o direito de frequentar a escola e de construir uma carreira consolidada na medicina, apesar da medicina ser um campo que durante muito tempo foi exclusivo dos homens. Mas eles também conheceram a história de Carolina, que teve negado o direito à educação,
mas se tornou uma grande escritora, lutando contra todas as opressões que ela sofria por ser mulher, negra e catadora de papel. Eles também conheceram a história de Maria da Penha, essa mulher que sobreviveu a 2 tentativas de feminicídio e, a partir da sua história, lutou para que outras mulheres pudessem ter o direito a uma vida sem violência. Além disso, nós também propusemos que eles conhecessem mulheres inspiradoras da nossa comunidade. E na última etapa do projeto, eles foram convidados a refletir sobre as mulheres inspiradoras das suas vidas. A ideia é que os estudantes, a partir de tudo que a gente pesquisou sobre mulheres inspiradoras do mundo, do Brasil e da nossa cidade, eles fossem levados a refletir sobre as mulheres inspiradoras das suas vidas. Como o projeto Mulheres Inspiradoras é um projeto profundamente comprometido com as aprendizagens, todo ele foi desenvolvido a partir de metodologias que fossem capazes de colocar o estudante no centro do processo pedagógico, metodologias onde ele fosse provocado a uma participação ativa, e também metodologias que os permitissem ler muito e escrever muito. Então, nessa etapa do projeto, eles foram convidados a escrever a biografia de uma mulher inspiradora das suas vidas. Foi uma etapa surpreendente, porque eles me disseram assim: nossa, professora, depois de conhecer tantas mulheres extraordinárias, eu só posso dar o título de mulher inspiradora para minha mãe, para minha avó e para minha bisavó. E foi uma oportunidade linda deles conhecerem camadas mais profundas das histórias dessas mulheres, que eles não conheciam. Foi um momento em que eles puderam tanto conhecer mais dessas mulheres inspiradoras, quanto entender um pouco mais sobre a sua própria história, a partir da narrativa dessas mulheres, que, em função do patriarcado e do machismo, não são chamadas a participar do registro da história oficial. O trabalho deles ficou tão bonito e as histórias foram tão extraordinárias, gente, que nós transformamos nesse livro Mulheres Inspiradoras, em que estudantes do 9º ano do ensino fundamental contam as histórias de suas mães, avós, bisavós e narram a luta que elas travam todos os dias para garantir a sobrevivência dos seus filhos em meio a uma estrutura social marcada profundamente por um racismo e por um machismo estrutural e institucional. Aqui a gente tem imagens do dia do lançamento do livro. Foi um dia muito emocionante, porque as mães, avós e bisavós compareceram ao evento. Elas se sentiram muito emocionadas de ver que as suas histórias vão ficar preservadas no livro para que as próximas gerações possam conhecer. A gente sabe que na nossa cultura as mulheres não são visibilizadas, elas são apagadas da história. Então, se mulheres como Zilda Arnes, Enise da Silveira, que tiveram acesso a escolaridades, que se tornaram médicas, tendem a ser apagadas da história, vocês imaginem como isso se dá quando a gente está falando de mulheres que são trabalhadoras domésticas, que vivem em comunidades da periferia. É muito importante que a história dessas mulheres seja registrada, visibilizada e reverenciada. Aqui eu já começo a falar sobre os resultados do projeto Mulheres Inspiradoras. A gente recebeu o reconhecimento de prêmios importantes, como o Prêmio Nacional de Educação e Direitos Humanos, o Prêmio Professores do Brasil, o Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, fomos finalistas no Prêmio Cláudia, fomos finalistas também no Prêmio Professor Nota 10, ficamos entre os 50 melhores projetos, e é importante dizer que todos esses prêmios foram fundamentais para apontar que nós estávamos no caminho certo, mas o primeiro prêmio que a gente recebeu foi perceber a resposta dos estudantes em relação a se engajarem. A gente não pode transformar a escola em algo que se fecha nos seus muros. Para a escola trabalhar uma educação de qualidade humana, pedagógica e social, ela precisa dialogar com os problemas que a sociedade enfrenta. As habilidades socioemocionais são um caminho muito, muito potente para que a gente coloque a escola em diálogo com a vida, com a realidade, com o mundo, com aquilo que atravessa os nossos estudantes. Então, o primeiro grande prêmio que a gente recebeu foi perceber os estudantes envolvidos na escola, naquilo que a gente estava propondo, engajados na aprendizagem. Mas também, no dia 29 de maio, a gente recebeu a notícia de que, além daqueles prêmios nacionais sobre os quais eu falei,
o nosso projeto tinha sido escolhido para representar o Brasil num prêmio internacional, o primeiro prêmio ibero-americano de educação em direitos humanos. E nós tivemos a honra de ir para Lima, Peru, representar o Brasil. Já nos sentíamos muito honrados, né? Colocamos a bandeira do Brasil na mala e fomos, imaginando que ser indicado já era um grande prêmio. E, para nossa surpresa, nós fomos agraciados com o primeiríssimo lugar, levamos esse troféu bonito e $20 mil americanos. E, depois disso, o projeto Mulheres Inspiradoras atraiu a atenção de 2 organismos internacionais muito importantes, a OEI e a CAF, e foi estabelecida uma parceria entre o governo do Distrito Federal, entre a CAF e a OEI, para que o projeto Mulheres Inspiradoras se transformasse em política, em programa. Então, desde 2017, a gente começou a sistematizar uma proposta de ampliação do projeto Mulheres Inspiradoras. Em 2017, ele chegou a 15 escolas, mas hoje a gente já está entrando numa etapa em que ele chegou a 51 escolas do Distrito Federal. Além desses resultados, a gente acha importante destacar também a visibilidade que o projeto alcançou, porque isso nos permite falar em espaços de prestígio, de grande visibilidade, sobre a potência de uma educação transformadora, sobre como professoras e professores precisam ser valorizados como as lideranças mais importantes desse país, porque são eles que respondem muito diretamente pela formação das novas gerações. E para encerrar esse diálogo com vocês, eu queria encerrar com essa imagem, que para mim representa um outro prêmio muito importante que nós recebemos dentro do programa Mulheres Inspiradoras, que foi a alegria de reencontrar a professora Creuza e entrevistá-la para compor o livro Mulheres Inspiradoras. Aqui nesse livro eu conto a história da minha mãe, Dona Djanira, a minha grande inspiração, do meu pai, Seu Moisés, junto com a história da minha mãe. Eu conto a história da minha sogra e conto a história da professora Creuza. 34 anos depois dela ter me dado aula, eu fui entrevistá-la. Vocês imaginem quantas perguntas eu tinha para fazer, quantas perguntas eu tinha guardado no meu coração. E a pergunta central que eu queria fazer para ela era por que ela havia me enxergado. Porque, apesar de todos os meus esforços para ser invisível, ela tinha me percebido. Eu perguntei para ela, professora, você olhava para mim e via essa criança silenciosa, assustada, machucada pelo racismo, sempre na expectativa de um safanão e de um xingamento? E a resposta dela foi um presente, porque ela disse para mim, eu não via nada disso, eu só via uma criança que queria aprender. E ali a professora Creuza me deu o prêmio de mais um aprendizado, eu que achava que ela já tinha me ensinado tudo. Ela me mostrou que ser professor é ter a sensibilidade de olhar para cada criança e para cada adolescência, não no que ele tem de fragilidade, mas no que ele tem de força e de potência. Eu era uma criança que, por questões históricas, sociais, econômicas, era atravessada por muitas fragilidades. Tinha um pai e uma mãe que não tiveram direito de frequentar a escola, vivia numa comunidade marcada por muitas vulnerabilidades, mas a vontade de aprender me tomava inteira. E a professora Creuza escolheu olhar para isso. Então, meu desejo é que todos nós, né, todos vocês que trabalham junto ao programa Semente, professores e professoras, sejam professores e professores inspiradores, capazes de olhar para cada criança e para cada adolescente no que ele tem de força e de potência, porque a aprendizagem começa por aí. A aprendizagem começa quando a gente sabe que o professor que está ensinando a gente acredita que a gente pode aprender e está disposto a nos ensinar a acreditar na gente, quando nem a gente acredita. Muitíssimo obrigada
pela atenção de todos vocês. Eu deixo aqui os meus contatos para quem quiser continuar nesse diálogo. O meu Instagram é @professora Gina Vieira. E a gente tem um canal onde veicula conteúdo sobre uma educação antirracista, antissexista e uma pedagogia engajada, em que nós, professores e professoras, firmemos o compromisso de que a nossa prática esteja a serviço da transformação e da justiça social. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Gina. Com a sua fala, a gente certamente fecha o evento de hoje com chave de ouro. E assim como você, a gente está cercado hoje de professoras e professores que são inspiradores. E a sua fala, ela certamente tocou e representa os educadores e educadoras que hoje estão presentes aqui virtualmente, já que por meio do que você trouxe, ficaram evidentes elementos como a importância do afeto na escola, da escuta, da construção do senso de pertencimento, do diálogo com a vida e da valorização do professor, que é um elemento fundamental. E além de tudo isso, né, o programa Mulheres Inspiradoras, que eu já era fã, é um exemplo vivo de transformação por meio da educação. E assim como você trouxe no começo da sua palestra, falar sobre professores é falar sobre as trajetórias deles e delas. Então, muito obrigada. Foi um presente te ouvir aqui hoje. Ana, querida, eu que agradeço o prazer de poder estar falando com um público tão especial, né? Falar com professoras e professores é sempre uma honra, e falar com professores e professores comprometidos com a aprendizagem, né? Como vocês me disseram, os docentes que se vinculam ao programa Semente são docentes que entendem a importância do seu papel na transformação social. Muito obrigada, que a gente siga dialogando. Sigamos dialogando. Um abraço.